E nós sabemos que nós temos várias estações do ano que nos conduzem. Às vezes no mesmo dia nós temos várias estações. E essas estações nos permitem a sensação, a percepção de como estamos. E é esse o capítulo de hoje. O Livro dos Espíritos. Temos aqui na casa perguntas de 237 a 257, para quem quiser pesquisar, ler mais profundamente. Um capítulo que fala sobre sensações, percepções e sofrimento dos espíritos. E nós aqui, como que nós estamos? Nós somos espíritos encarnados, não é? Vivemos na matéria. Quem já vem aqui na casa, já tem conhecimento com a doutrina espírita, sabe que acreditamos que somos espíritos que vivem encarnado na matéria. Uma matéria mais densa, mais pesada. Então nós temos um corpo que nos foi concedido por Deus nosso Pai, perfeito em organização. Um cérebro que nos conduz, um corpo que movimenta, órgãos que nos mantêm vivos, que formam os nossos sistemas e que nos mantêm nas nossas tarefas, na nossa jornada diária, de acordar, adormecer e realizar tudo aquilo que se diz num dia. Um dia que às vezes a gente pode ter um dia feliz, um dia triste, um dia com alguns tropeços, outro dia com tudo que dá certo, e nós somos espíritos. E quando nós deixamos esse corpo, essa carne, que a gente passa para o outro lado da espiritualidade, o que acontece? Quem de nós já não se questionou? Kardec, o Allan Kardec, que é codificador da doutrina espírita, ele fez um livro com 1059 perguntas, que é esse livro que nós estamos estudando aqui nessa tarde. Por que perguntas e respostas? Porque naquela época muitos tinham curiosidades de como que funciona o mundo espiritual. Quem de nós já não se questionou o motivo da nossa existência, o porquê de acontecimentos em nossas vidas, o porquê de certas situações? Porque nós temos uma inteligência que nos faz pensar em questionar o propósito da nossa caminhada, da nossa existência, sendo na matéria ou na vida espiritual. E na pergunta 237 do Livro dos Espíritos, se faz o seguinte: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Então, se hoje nós deixarmos esse corpo, passarmos para o mundo espiritual, será que nós levamos as percepções de tudo que nós fizemos, vivenciamos nesta jornada? O Espírito da Verdade que responde a Allan Kardec fala que sim, que tudo que nós aprendemos aqui na matéria e que nós vivenciamos, nós levamos para a espiritualidade. Mesmo se são coisas que são boas ou ruins, a impressão fica gravada. Por isso que nós temos a nossa inteligência, que nos rege, que é a nossa mente. Tudo fica armazenado lá. Nós deixamos a matéria, o corpo, mas o espírito fica vivo. Então nós podemos levar isso tudo como um aprendizado. Então isso chama-se percepção do mundo da matéria. E a mesma percepção eu tenho no mundo espiritual. Se alguém teve a oportunidade de assistir algum filme espírita, você vê as pessoas num plano que parece, um jardim, algo muito tranquilo, porque lá já são esferas superiores, já são um mundo bem melhor do que nós temos aqui na matéria. Por isso que é gostoso de ver, você se sente até em paz, tão bem. Fala, nossa, mas quando eu passar por outro lado, será que vai ser assim? Vai depender da nossa condição de aprendizado espiritual. Espíritos evoluídos, que já aprenderam muitas coisas, vão por um mundo muito melhor que se adequa a cada um deles. E espíritos que ainda sofrem, que ainda tem muitas coisas a aprender, ele vai de acordo com compatível com o que ele realizou aqui na Terra. E
tem outra pergunta que fizeram sobre a percepção dos espíritos. Conhecem os espíritos o princípio de todas as coisas? Será que o espírito tem o dom de saber tudo o que acontece em todos os lugares, em todos os momentos? Ele tem de acordo com a pureza e elevação moral dele. Então tem espíritos de uma hierarquia superior que ele tem condições, mas não de saber tudo, se é limitado a algumas coisas. Por quê? Somente a Deus, como nosso Senhor soberano, que mantém e que rege e sabe de todas as coisas. Por mais que nós, às vezes, queremos interpretar o que vai acontecer no nosso presente, no nosso futuro e no porquê do passado, tem uma lei maior que nos rege, que é a lei da espiritualidade, que é de acordo com o que nós fazemos, de acordo com o que nós desenvolvemos aqui na Terra. Então, quando no Evangelho, ou algum estudo, alguma palestra, ou quando a gente vê um vídeo que fala orar e vigiar e tentar se transformar, realmente é isso, é para tratar do nosso interior. Às vezes a gente pensa que é do exterior, né? Colocar uma roupa bonita, cuidar da pele, do corpo, que vai me levar para outro mundo. É só o casco. E dentro da gente, como que se encontra? Como que está essa percepção espiritual interna? Eu consigo manter minha mente, às vezes, numa turbulência de problemas mais tranquila? Eu consigo lidar com os problemas tendo perseverança? Então, isso que nós temos aqui na matéria é uma roupagem material. E na espiritualidade, nós temos um outro tipo de roupagem, que realmente é o que nós somos. Então, essa percepção de espírito lá no mundo, né, em outra dimensão, no plano espiritual, é vista de outra maneira. E na pergunta 243A do Livro dos Espíritos, se faz a seguinte: os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo no futuro? O que acontece? Muitas vezes aqui nesse plano, a gente quer prever o que vai acontecer. Daqui 5 anos, daqui meses, como será que vai estar a minha vida, dos meus filhos? Onde será, o que vai acontecer, o que vai me reger? Cada virada de ano a gente acha que, né, quer tentar descobrir o que está por vir nas nossas vidas. E só é apenas uma ilusão, porque quem sabe de tudo, quem tem o único poder é Deus. Então, nós não sabemos o que tem ainda por vir. Sabemos o presente. Então, às vezes, a vida está toda certinha, toda quadradinha, né? A gente já prevê o dia seguinte, já sabe que vai. E vem um vendaval que transforma a nossa vida de uma hora para outra. E aí a gente fala, nossa, mas Deus, o que é isso? O que acontece? Que minha vida se transformou de uma hora para outra. Que percepção é essa que eu estou tendo da vida? Esse desajuste ou esse alinhamento? Realmente por isso, porque nós estamos, na realidade, regidos por tudo que nós fizemos, mas não é só nessa existência, em outras existências também. E na espiritualidade, sem esse corpo físico, acontece a mesma coisa, nós vamos continuando. Só que lá é como se o véu descortinasse. Aqui nós temos, vocês já ouviram falar muito que nós temos um véu do esquecimento, que a gente não lembra de muitas coisas que nos aconteceu em outras existências, ou até nessa mesma, quando nós tivemos traumas grandes numa infância ou em outro momento da vida, se apagado da memória. Por quê? Porque ainda nós não temos condições perfeitas de mente para aguentar tudo que tem por descortinar de todas as nossas atitudes e de tudo que ainda está para nos acontecer. Então, é muito melhor, muito mais sadio, como Deus é bom e justo, que Ele mantém esse véu. Para quê? Para que seja descortinado quando a gente estiver numa dimensão com uma energia menos densa, menos pesada. Já pensou nesse mundo que a gente ainda está passando por provas e expiações, acontecimentos? Se a gente soubesse que um irmão que mora dentro da nossa casa tenha feito algum mal para a gente em outra existência? E que eu sou
às vezes, não obrigada, mas eu tenho que estar ali naquela núcleo familiar, convivendo, aprendendo e questionando as atitudes dele que às vezes eu não compartilho, que sejam como as minhas. Seria difícil da gente conseguir conviver com esse irmão. Não precisa ir longe, às vezes, sem ser no nosso núcleo familiar, no trabalho, no ambiente, né, religioso, onde quer que esteja. Então, Deus, Ele é muito bom com a gente. Então, por isso que somente Ele pode saber de todas as verdades e nos proporcionar um caminho realmente de aprendizado. E aí, essas sensações, essas percepções que teremos pela vida, vai nos condicionando ao aprendizado e vai nos movendo na fé, nos movendo na sabedoria, nos movendo no discernimento de saber o que é o correto, o que não é. No momento que nós temos, né, o poder de nos transformar enquanto pessoas. Eu acredito que se nós estamos aqui às 2 horas, numa sexta-feira à tarde, porque nós queremos nos transformar, que nós queremos algo melhor para a nossa vida, na palavra do Evangelho, num tratamento espiritual. Então, isso tudo está pesando na nossa balança espiritual, que nós estamos buscando algo além da matéria. E essa percepção que a gente tem, que o Livro dos Espíritos nos trouxe, realmente é para que nós tenhamos belas sensações espirituais. Não é bom quando a gente está com a mente mais serena, se sentir melhor, quando nós temos uma conversa sadia, quando a gente consegue ouvir o outro, quando a gente consegue não aconselhar, mas conversar com o outro de alguma vivência que a gente teve experiência, que para ele também pode surtir algum efeito de benefício na vida dele, que a gente às vezes diminua os nossos julgamentos. Por quê? Nem Deus nem Jesus nos julga, mas às vezes no dia a dia a gente acaba julgando, a gente acaba condenando. Então essas roupagens são da matéria, que no mundo espiritual é outro tipo de sentimento, é outro tipo de sobrevivência espiritual. Aqui a gente sobrevive à matéria e buscando verdades espirituais para que a gente aguente tudo aquilo, os percalços que nos acontecem na matéria, para que a gente possa se desvencilhar de caminhos às vezes que não condiz com as verdades espirituais, nos dá o sustento da alma. E quando a gente vai praticando, a gente vai exercitando cada vez mais isso dentro da gente, vai facilitando a nossa vida. Então, os espíritos, se pergunta assim na questão 244, se os espíritos veem a Deus quando estão na espiritualidade. Só veem a Deus aqueles espíritos que são superiores. Os que não estão tanto em grau de elevação espiritual, eles são como a gente. Eles ainda estão muito distantes de Deus. Então, nós vemos Deus a todo momento. Como se explica para uma criança a existência de Deus? No ar que respiramos, na beleza da natureza, numa praia, numa árvore, num animal. A gente mostra que Deus, que tem uma criação divina, que não foi feito pelo homem, que foi feito por algo muito superior. É uma forma da gente demonstrar que existe Deus. E que se move meu coração, se minha mente está aqui em raciocínio, em pensamento, e que uma força move todos os meus órgãos, não foi o homem que criou, foi Deus. Aí eu tenho a sensação, no capítulo, que é o 6º dessa segunda parte do Livro dos Espíritos, fala justamente isso. Por que Deus nos deu um templo carnal? Para que nós possamos superar tudo aquilo de desafios na vida e não para que nós tenhamos e sejamos espíritos em sofrimento. Quem causa a nossa dor, o nosso sofrimento, somos nós mesmos. Só que às vezes a gente culpa Deus, a gente culpa o irmão, a gente culpa um o outro e na realidade somos nós.
Mesmo o gemelar, às vezes eu falo nas minhas palestras, ele vem junto ali, né? No forninho da mãe, na mesma barriga, os dois irmãos. Eles nascem os dois ao mesmo tempo? Nasce um, depois nasce o outro. Então ele é individual, mesmo ele dividindo ali. E quando nós desencarnamos, quando nós deixamos esse corpo, às vezes é no coletivo, tem uma morte coletiva, mas vai um de cada vez, no seu horário, no seu tempo, para a espiritualidade. Então Deus, ele é até justo nisso, que nós somos únicos, exclusivos. O amor que ele tem por cada um de nós não se mensura. E as dores que cada um de nós sentimos também não se mensura, não se mede. A minha dor é tão importante quanto a dor do meu semelhante. E às vezes a gente acha que não, se põe de vítima, né? A minha é pior, a dele não é nada, a vida dele não acontece nada. E essa mesma percepção de vida que a gente fala às vezes aqui no planeta, que a gente está em evolução, a gente leva para a espiritualidade e sente dores lá na espiritualidade. Só que a dor a gente acha que é física, mas é uma dor moral, uma dor de sentimento por isso que a gente tem que estar sempre buscando e tentando perceber como que está a nossa sintonia espiritual. Quem que daqui que é um dia, né, que todo mundo, a única certeza da vida é que nós vamos passar por outro plano. Se a pessoa vai ficar rica, se ela vai ficar doente, se ela vai viajar, conhecer o mundo, tudo isso daí a gente não sabe que vai acontecer com todos, mas uma verdade nós sabemos, que nós, independente do status, posição social, grau de intelectualidade, todos nós vamos passar por uma espiritualidade. Qualquer religião prega isso. E como será essa receptividade lá? Vai ser de acordo com o que nós fizemos na nossa vida. De acordo com as nossas ações, uma ação gera uma reação. E que as reações no mundo espiritual possam nos transmitir as melhores sensações. Que nós não precisamos ficar apegados às coisas matérias, desencarnados lá e pensando a minha casa, o meu filho, o meu marido, a minha cama, porque a matéria ficou. Que as sensações, porque no capítulo, se vocês buscarem a ler, fala que tem alguns espíritos que às vezes desencarnam, vão para outro mundo, que fica tão apegado que ele está apegado à matéria. Então ele sente dor, ele sente fome, ele sente tudo, como se estivesse vivo. Por que será? Porque às vezes a gente tem um apego. Então isso nos leva a buscar que o melhor para cada um de nós é a cura espiritual, a verdade espiritual. E essa sensação de estar vivo, que nós possamos ter a melhor sensação. Na pergunta 249, pergunta assim: se nós, na espiritualidade, o espírito em si, sem carne, sem nada, ele escuta os sons. Ele escuta, porque é algo sensorial, escuta melhor do que a gente. Então ele escuta a própria alma dele, o próprio espírito dele, a alma não, a alma quando ele está encarnado, o próprio espírito dele. Ele se depara com ele mesmo, com a voz interna dele. E quantas vezes aqui na matéria, encarnados, nós não temos a nossa voz interior, que nos leva à reflexão. Puxa, meu dia hoje foi produtivo? Eu fiz mal a alguma pessoa? Eu tive fé no momento e benevolência no momento que eu fui testado por algum problema? Eu tenho fé na minha vida? Eu tenho vontade de viver? Ou eu deixo a minha vida levando, entra dia, sai dia, mês, anos, e eu sou levado pelo mundo? Como que está a minha conversa com Jesus? Como está a minha palavra perante ao Pai de agradecimento pela minha vida? Como está o meu relacionamento com a minha família, com os meus amigos, no meu trabalho? Então, são questões que vão gerar sensações ou de conforto ou de desconforto, e que nós possamos tornar sensações mais confortáveis, para confortar nosso espírito, a nossa alma, sendo nesse plano ou no outro.
Então, quando Allan Kardec fez essas perguntas, porque ele era muito estudioso na época, realmente foi para que a gente comece a refletir que ninguém é melhor que ninguém. Que nós, às vezes, nos colocamos nessa condição de superioridade. E quando a gente fala nos espíritos superiores, não é superioridade porque, nossa, a gente põe um degrau, um distanciamento da divindade com o homem, mas de uma construção conjunta que um dia nós possamos ser melhor ou tão quanto eles. Então, a maldade e a bondade é uma dualidade aqui no mundo da Terra, justamente para a gente aprender, como sabores. Então, no capítulo fala do poder de sentir. Se eu falar aqui nesta tarde, às vezes a pessoa não teve um avô, uma avó presente, mas se foi numa casa de vó e de vô, quem não foi nunca numa casa de vó e de vô? Que a avó fez aquele bolo cheiroso, que a gente entrava, sentia aquele perfume que perfumava toda a casa. E que um dia agora ela está na espiritualidade, mas se a gente entra numa casa, que a gente tem aquele mesmo cheiro, aquele bolo, cheiro de bolo quentinho, gostoso, a gente vai lembrar na memória, que delícia, da minha avó, de um momento bom, de uma infância. Então a vida tem cheiro, ela tem odor, o olfato está presente, que é algo sensorial material, mas a espiritualidade também tem cheiro, tem som. Então tem sons celestiais. E fala que justamente é isso, as sensações e as percepções que a gente precisa desenvolver, elas têm que ser melhores, cada vez melhores. Ninguém quer aqui que é o pior para a sua vida ou para o outro. Às vezes a gente fala da boca para fora, briga com alguém e fala, clama algo ruim, contrário, mas no íntimo a gente não deseja aquilo, porque nós somos filhos de Deus. Então, às vezes a gente se arrepende, às vezes a gente não sabe perdoar, às vezes a gente falta também um perdão com a gente, mas faz parte do processo. E isso gera sofrimentos, e os espíritos também têm sofrimentos. Então, na pergunta 253 fala exatamente: os espíritos experimentam as nossas necessidades de sofrimentos físicos? E ele fala assim, eles conhecem, porque já sofreram como nós, já experimentaram quando estiveram na matéria. Então ele leva isso para qualquer lugar. Só que vai do apego ou desapego perante esse sofrimento. E a questão 255 fala assim: quando o espírito diz que sofre e de que natureza é o seu sofrimento, ele sofre das angústias morais, que é a mesma que nós sofremos. Coisas que às vezes nos tortura psicologicamente. Que às vezes a gente acha, a gente culpa, o outro, eu preciso ir lá na casa espírita receber um tratamento porque eu devo estar com alguma coisa. Não é, às vezes é a gente mesmo que nos coloca nas condições. Aí o que vai acontecer? Vamos atrair irmãozinhos à nossa volta que estão no mesmo patamar que a gente de vibração. Aí a gente se sente fraco, cansado, com os pensamentos confusos, com falta de vontade, de energia de fazer as coisas, justamente porque a gente foge um pouquinho. Então hoje nesse estudo que a gente teve no Livro dos Espíritos, de sensação, percepção e sofrimento dos espíritos, é a mesma coisa aqui na Terra. Então nós temos sempre que buscar direcionar para o alto, o melhor para cada um de nós. E a nossa tarde, ela tem que ser abençoada nisso. E sempre buscando o melhor pensamento e o melhor sentimento. Porque aí a gente consegue construir a nossa jornada de uma melhor maneira. Com erros e acertos. Ninguém quer a perfeição, que ainda Deus não espera isso da gente. Mas espera nós, um homem de bem. Pessoas de bem.